Shalom, graça e paz. Vamos trazer aqui um estudo, né, sobre a rede de casal, né, que aconteceu na nossa igreja. E quero aqui, né, que devido ao tempo não deu para mim aplicar, né, o estudo, mas vamos trazer aqui uma noção, né, sobre a questão do estudo. Quero pedir a Deus que possa, em nome de Jesus, tomar a nossa frente, que o Espírito Santo possa vir inspirar esse estudo, abençoar esse estudo, que o Espírito Santo venha sobre a nossa casa, nosso casamento, a nossa família, trazer compreensão, trazer entendimento, trazer, né, fortalecimento e a blindagem do nosso casamento. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada conjugal, para que nós possamos cumprir, né, junto com os nossos cônjuges, né, o propósito real de Cristo, por intermédio de nós. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda casa tem balde de lixo, né, ou sacolas de lixo, né, dependendo da casa. Tem casa que as pessoas, né, ela compra ali um cesto para colocar, e outras são pão duro mesmo e usa só sacolas, né, para economizar, né. Mas quando estão cheios ou fedendo, né, você tira de dentro da sua casa e coloca lá fora, para não incomodar, né, o mau cheiro, a família, e para que não fique ali aquela coisa ruim dentro da sua casa, sabendo que tem um lixo. Ou seja, psicologicamente, você sabe que não dá para ficar lixo dentro de sua casa, e você acaba tirando para manter ali o ambiente, né, aconchegante e tudo limpo. Só que acontece o seguinte: porque no casamento você permite que problemas encha você ao ponto de tornar o seu casamento estressante, gerando tensão, conflitos e pressão. Se nós se preocupamos em tirar o lixo de dentro de casa, ou quando está fedendo, por que é que, em vez de nós fazer a mesma coisa conosco, tirar de dentro de nós aquele lixo em forma de pensamento, aquele lixo em forma de sentimento de raiva, de sentimento, né, de mágoa contra o nosso cônjuge, por que nós não tira de dentro de nós aqueles problemas que está trazendo uma catinga para o nosso relacionamento? Por que não tiramos de dentro de nós? Por que você permite que os lixos emocionais se acumulem dentro de você, causando ali mal-estar ao seu relacionamento, causando ali um estresse no seu casamento, causando ali um conflito familiar? Porque se você tem filhos, se o seu casamento tiver em conflito, vai atingir os seus filhos, porque os seus filhos estão convivendo no mesmo teto. Ou se os seus filhos já moram noutra casa, com outra família, sabendo que os pais não estão bem, esses filhos nem se sentem bem de visitar os pais, para não ter estresse, para não contaminar sua vida. Eu vou fazer o que na casa da mãe? Eu vou fazer o que na casa do pai? Só é discussão, só é conflito.
E muitas das vezes os filhos não vão até a casa do pai quando eles já chegaram à idade deles e se casaram, não vão visitar porque sabe que aquele teto, aquela família é uma família, né, de conflito, casamento de conflito, que anos e anos tem vivido os conflitos, tem vivido os estresses de casa, dentro de casa, e não param para discutir as ideias. Às vezes a pessoa tem uma opinião, a outra tem uma opinião, e eles querem que um apoie a opinião do outro, em vez de discutir a opinião. Porque quando se discute opiniões, resolve a questão. Então não adianta discutir pessoas, não adianta discutir sobre o seu marido, os erros do seu marido, as falhas do seu marido, os defeitos do seu marido. Por quê? Porque quanto mais você discute sobre pessoa, mais você fere a pessoa. E biblicamente Deus jamais permite que nós fira o próximo. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o próximo como nós mesmos. Então eu tenho que entender que se eu for discutir sobre a pessoa da minha esposa, eu vou acabar o quê? Ferindo ela. Mas se eu discutir as ideias para chegar ali numa conclusão de melhorar, então eu acabo ali trazendo uma solução. Entendeu? Então não é questão de focar nos erros, de focar nos defeitos, porque é um processo que o meu cônjuge vai passar na caminhada com Cristo. O que eu tenho é que entender as ideias, para que eu possa entender. Ela pensa assim, então o que eu posso, né, discutir para que eu possa, em nome de Jesus ali, resolver, né, aquela ideia dela. Juntos, compreender juntos, trabalhar junto àquela ideia. Tá entendendo? Porque se eu ficar na crítica, se eu ficar no apontamento, se eu ficar na cobrança, se eu ficar julgando, se eu ficar colocando a pessoa na parede, eu acumulo lixo dentro de mim cada vez mais. E o meu casamento ficará o quê? Fedendo por causa do acúmulo dos lixos. Do acúmulo dos lixos. Que eu permito que fique. Entende? Então eu tenho que tirar de dentro de mim esse lixo. Você tem que tirar de dentro de você esses lixos, esse pensamento que você tem contra o teu cônjuge. Esses pensamentos que vêm contra o teu cônjuge, que te faz mal. Vale a pena ficar alimentando esse lixo dentro de você? Trazendo problema onde tem lixo, tem inseto, tem bactéria. Onde tem lixo, atrai barata, atrai rato. Então quando eu deixo o lixo emocional dentro de mim, vai trazer o quê? Vai trazer briga, vai trazer discórdia, vai trazer esfriamento na relação sexual, vai trazer ali uma discussão, um estresse, uma pressão, ao ponto da pessoa até pensar no divórcio. Porque ela acha que a única forma, a única maneira que ela tem é fazer o quê? É se divorciar para resolver o problema. Mas qualquer relacionamento, se a pessoa não souber lidar consigo mesmo, ela vai levar o mesmo problema para outros relacionamentos. Então a questão é eu decidir manter a minha mente, a minha alma, o meu espírito limpo desses lixos. Eu tenho que retirar de mim esses lixos que vai afetar
o meu emocional, vai afetar a minha paz, vai afetar o meu relacionamento com o Espírito Santo, vai afetar o meu relacionamento com a minha família, vai afetar o meu relacionamento com as pessoas no meu trabalho. Uma pessoa que tem lixos acumulado dentro de si, dentro do casamento, ela vai para o trabalho mal, as pessoas percebem no trabalho que aquela pessoa não está bem, que o casamento daquela pessoa não está bem. Por quê? Porque ela está levando um peso dentro dela, onde ela vai, as pessoas percebem que ela não está bem, porque ela acumula os lixos dentro dela. Ela permite que os lixos sejam acumulados dentro dela, entende? Então o que é que tem que fazer? Tirar o lixo, fazer a limpeza. Tem que fazer a limpeza. Para que fazer a limpeza? Para que eu possa estar limpo, para que eu possa ali estar, né, com capacidade emocional de ajudar, né, a obra do Senhor na minha casa ser concluída. Porque nós precisamos da presença do Espírito Santo no nosso casamento. Nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa família. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa mais importante no nosso casamento, na nossa família. Porque a terceira pessoa do Espírito Santo na nossa vida, ela é que vai nos consolar nos momentos mais angustiantes, entende? É a pessoa do Espírito Santo que vai nos instruir, a pessoa do Espírito Santo é quem vai nos trazer a calma, a paz que Jesus prometeu, que o mundo não pode receber essa paz. O mundo não pode receber essa paz. Só quem pode receber essa paz somos nós que estamos em Cristo Jesus. E se o nosso casamento está alicerçado em Cristo, nós temos que ter esta paz do Espírito Santo dentro de nós. E se nós deixar esse lixo ficar dentro de nós, vai sufocar a santidade do Espírito Santo. Vai sufocar o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo, ele é santo, ele é puro, ele não pode ficar dentro de uma pessoa que acumula mágoa contra o marido, contra a esposa. O Espírito Santo não pode habitar dentro de um coração, dentro de um espírito humano, com o coração ali cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de falta de perdão para com o cônjuge. Essas atitudes de acumular lixo dentro de sua alma vai ocasionar problemas sérios no seu casamento, problemas sérios emocional. Você vai viver chorando de dia e de noite. Vai trazer ali problemas sérios na sua saúde. Vai trazer problemas sérios no seu espírito. A Bíblia diz que um espírito abatido, o rosto desfalece. Aonde você chega, as pessoas veem a sua cara triste. O seu rosto abatido. Porque dentro de você não há felicidade no casamento. Dentro de você não há felicidade na sua família. Por quê? Porque é uma decisão que você tem que tomar para entender qual é o valor que a sua família tem. Não esqueça dos valores da família. A família tem valor. E você tem que entender que o mais importante é o valor da sua família. É o valor que o seu casamento tem. Muitas pessoas querem se divorciar quando estão passando por crises financeiras. Quer dizer que a família tem mais valor do que o dinheiro? Quer dizer que o casal não pode sobreviver na escassez? Quer dizer que o casal não pode lutar junto
no momento da escassez, para sobreviver no momento da escassez, até Deus aparecer com a providência? Será que o casamento, a família, ela não tem esse valor? Será que os bens materiais é mais valoroso? Quantos casamentos são destruídos porque a mulher quer ter o sonho que o marido trabalhe para comprar um carro, porque vê as outras com carro e acaba ali causando um conflito, exigindo uma cobrança para que o marido também realize o sonho dela de ter um carro, porque as amigas, as outras famílias que ela vê tem carro. E são problemazinhos que ocasionam a tempestade no casamento. Há tempo para tudo, a Bíblia diz. Há tempo para tudo. Se é para você ter, né, uma vida boa, se é para você ter uma boa casa, se é para você ter um bom carro, se é para você ter uma boa conta num banco, isso é o tempo que Deus vai dizer para você. Porque é Deus que escreve a nossa história. É Deus que escreve. Então nós temos que estar alinhado, o casal tem que estar alinhado com a vontade de Cristo, porque quando nós se alinha com a vontade de Cristo, por mais que o casal não tenha capacidade para chegar a um patamar financeiro, o Senhor, por nosso temor a Ele, por nossa santidade a Ele, por nossa consagração a Ele, o Senhor vai abrir as portas para que nós entre e prospere. Então é Deus que escreve a nossa história. É Deus que tem pensamentos maiores do que nós. É Deus que tem os caminhos maiores do que os nossos caminhos. Nós só quer escolher caminhos do nosso jeito, do nosso ponto de vista, mas os caminhos do ponto de vista de Deus sempre será maior. Sempre será maior. Se você for ver a Bíblia, se você for analisar a Bíblia, Deus sempre quer guiar o povo para viver uma abundância, uma prosperidade em todas as áreas da vida. Você vê que a preocupação de Deus quando formou um casal na terra, quando formou Adão e Eva, um casal, quando Deus fez o casamento de Adão e Eva, aonde foi que Deus colocou o casal? Deus colocou o casal numa favela, Deus colocou o casal dentro de dívida, Deus colocou o casal dentro de problemas. Não, a Bíblia diz que Deus criou primeiro um projeto de um jardim, aonde tinha de tudo dentro desse jardim. Tinha de tudo, tinha do bom e do melhor dentro deste jardim. E Deus disse para este casal chamado Adão e Eva o seguinte: eu faço o casamento de vocês, eu abençoo o matrimônio de vocês, e eu coloco vocês nesse jardim, e vocês não vão ter problema com nada dentro desse jardim, porém, que apenas me obedeça no que eu vou dizer. Entende? Então, quando Deus abençoou o matrimônio de Adão e Eva, quando Deus abençoou o casal, Deus colocou num jardim onde eles não precisavam trabalhar. Eles não precisavam trabalhar. Por quê? Porque Deus era o provedor. Deus proveu tudo para este casal. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com esse casal? O que foi que aconteceu? Deus aparecia na virada do dia. De 5 às 6 era a virada do dia. Começa de 5 às 6, porque quando dá 6 horas, já virou o dia. Já é noite. Então Deus vinha 5 horas da tarde. Para quê? Para entrar no casamento.
para também participar do casamento, para também ter ali momentos de comunhão no casamento. Então, se você quer viver um casamento sem a presença de Cristo, sem a presença do Espírito Santo, vai dar errado. Se Deus não estiver no centro do seu casamento, se Deus não estiver no centro da sua família, vai dar errado. Porque você tem que entender que a terceira pessoa no meio de vocês é mais importante. Então não dá para você guardar mágoa, não dá para você guardar rancor, se tem um que é santo no meio de vocês, que tem um que é puro no meio de vocês. Esse Deus santo sonda os teus pensamentos contra o teu marido, sonda os teus pensamentos contra a tua esposa, sonda o teu coração contra o teu marido, sonda o teu coração contra a tua esposa. Então este Deus sabe o que acontece dentro de vocês. Não dá para esconder. Quando há um relacionamento entre o homem e a mulher e Deus, o homem e a mulher têm que ser sinceros para um com o outro. Porque não pode esconder de Deus. Não pode esconder de Deus o que você está acumulando dentro de você. Não dá para esconder de Deus os lixos que você está acumulando dentro de você. Não dá. Não dá. Então você tem que refletir que o mais importante, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de dinheiro, acima de conquista, acima de casa, acima de filhos, está o Senhor. O Senhor é mais importante. O Senhor é mais importante do que tudo isto. Se o Senhor fez um matrimônio com Adão e Eva, se o Senhor abençoou o matrimônio de Adão e Eva, colocando no jardim, onde eles não precisavam trabalhar, aonde Deus era o provedor, aonde Deus cuidava do casal, aonde Deus visitava o casal, aonde Deus se relacionava com o casal. Mas Deus diz, não faça isso, não toque nesta árvore. Às vezes Deus diz para o casal. Deus diz para o casal, Deus dá direção para o casal. Deus colocou várias passagens na palavra dele para que o casal não durma brigado e o casal dorme brigado. O Senhor colocou na palavra dele que o casal não fique aborrecido um com o outro, brigado um com o outro, porque os céus se tornarão em bronze e o casal insiste em ficar brigado. Deus colocou na palavra dele que o casal não fique muito tempo sem ter relação sexual um com o outro, para o diabo não entrar dentro do casamento e destruir o casamento com adultério. E o casal insiste em ficar meses e meses sem pagar a esposa, sem pagar o marido, o que é por direito, suprir a necessidade sexual do marido, suprir a necessidade sexual da esposa. Então o casal fica insistindo em teimar as instruções do Senhor. A palavra do Senhor diz, dentro da palavra dele, ele diz, olha, o casal não pode viver sem a minha presença, porque eu sou a terceira parte da corda de 3 dobras que vai fortalecer vocês. O que é que o casal faz? Só um busca a Deus e o outro não. Só um quer cuidar da obra de Deus e outro não. Só um quer pagar o preço de consagração, de ler a palavra, de adorar o Espírito Santo, de buscar o Espírito Santo, de agradar o Senhor Jesus Cristo, mas o outro não.
Um quer ir para a igreja, outro quer ir para o shopping. Um quer ir para a igreja, outro quer ir para o aniversário. Um quer ir para a igreja e outro quer sair para a casa de um familiar, porque está tendo ali um banquete, está tendo um aniversário, está tendo uma festa. Então fica um casal vivendo ali sem propósito com Deus. Então Deus, ele deixa ali na palavra dele instruções para o casal. A palavra de Deus, Deus deixou dentro da palavra dele que o casal, o marido, honre a esposa por ela ser mais frágil, mas o marido é agressivo com ela, o marido bate nela, o marido espanca ela, o marido humilha ela, o marido oprime ela. Então, como funciona um casamento desse? A palavra de Deus diz que a esposa ame o marido, respeite o marido. Aí a esposa não quer respeitar, aí a esposa não quer amar porque está vivendo com o marido, porque não acha mais dentro de si o respeito por ele, não encontra dentro de si o respeito, o amor se foi, o amor se esfriou, como a palavra de Deus diz, que o amor de muitos se esfriaria. E não há mais respeito entre um e outro, não há mais amor entre um e outro. Como vai funcionar um casamento desse? Como funciona um casamento desse? Uma família que já está construída, formada. Se o casamento está com problema, vai afetar a família, vai afetar os filhos. Entende? Então Deus, ele dá instruções. Deus, ele traz para o casamento instruções. Assim como Deus trouxe instruções para o casal chamado Adão e Eva no jardim. Entende? Então, você tem que ver qual o valor do seu casamento, da sua família. As coisas têm mais valor do que a sua família. Uma casa tem mais valor se eu amo a minha família. Podíamos morar até debaixo de uma ponte e ser feliz debaixo de uma ponte, porque o amor suporta todas as coisas. As pessoas só querem ter amor se tiver uma boa casa. As pessoas só têm amor no casamento se tiver morando na casa própria. Como pode isso? Permitir que as coisas tenham mais valor do que o casamento. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perca, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui em Filipenses 3:8 que quando ele percebe que todas as demais coisas, comparada ao conhecimento sobre Jesus, é lixo, é esterco, é passageiro. Porque quando conhecemos profundamente o valor que Cristo é para nós, então nós não vamos destruir uma família por causa de outros valores, porque o maior bem, a maior conquista é Cristo na família, é Cristo no casamento, porque é Cristo que vai trazer a base para todas as demais coisas na nossa vida. É Ele que será o alicerce na nossa vida para ser construído coisas grandes na nossa vida.
Então, quando eu entendo o valor que Cristo é para mim, que Cristo é no meu casamento, que Cristo é na minha família, não importa as demais coisas. Não importa casa, luxo, dinheiro. Porque com Cristo nós vamos sim, como casal, vamos sim, como trindade, marido, esposa e a presença de Cristo em nós, a presença do Espírito Santo em nós, a presença de Deus em nós. Nós vamos passar sim por problemas, mas estamos juntos. Estamos juntos. Cristo está conosco. O Espírito Santo está conosco. E vamos suportar sim. Vamos vencer sim. Porque tudo é passageiro. Há tempo para tudo. Vai passar. A escassez vai passar. A dor vai passar. Mas não posso permitir que o meu casamento, a minha família seja destruído nesse momento de tempestade. Nesse momento de dificuldade. Não posso deixar, porque a minha família tem valor. O meu casamento tem valor. Você tem que analisar os valores. Você tem que analisar os valores que tem a sua família, o seu casamento, os valores que tem Cristo, que tem o Espírito Santo. O valor do Senhor é mais do que tudo. Lembra daquele provérbio que diz que é melhor pouco com Deus do que muito sem Deus? Porque um pouco com Deus é felicidade. A pessoa pode ter pouco na vida dela. A pessoa pode ter pouco dinheiro, a pessoa pode ter poucos bens, mas se ela tem Deus, ela é feliz. Nós vê aí a fama aí, nós vê aí pessoas grandes, empresários grandes, que tem tudo, mas não tem Deus, não tem paz, não dorme, ganha tantas riquezas e são medicados para dormir. Vive abaixo, a base de remédios para dormir. Vive em consulta, pagando absurdo com um psiquiatra, com um psicólogo. Por quê? Porque tem tudo, mas estão enlouquecendo. Tem tudo, mas estão cheios de traumas psicológicos e precisa pagar outras pessoas para cuidar dela, mas nós podemos ter pouco, mas com Cristo temos tudo, porque nós temos um maior psicólogo, que é Jesus, que cuida de nós. Nós abre o coração, se esvazia para Ele e Ele cuida de nós. E ele continua aqui: meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Então eu tenho que entender o que importa no meu casamento é Cristo. O que importa no meu casamento é Cristo. O meu maior valor é Cristo. Casa é tijolo, um dia se acaba. Carro é lata, um dia se acaba. Dinheiro é papel, um dia se acaba, mas Cristo é eterno. Cristo é a esperança da glória. Cristo é o meu passaporte. Espírito Santo é o meu selo para me levar para as mansões com a minha família, mansões celestiais com a minha família. Então eu tenho que trazer Cristo para o centro do meu casamento, Cristo para o centro da minha família. Eu tenho que tirar de mim esse lixo que atrapalha de Cristo, que atrapalha que o Espírito Santo fique no meu casamento.
A pergunta é: será que nesses conflitos o Espírito Santo ainda está no seu casamento? Quantas vezes você não dormiu de cama separada porque estava aborrecido, entristecido, chateado, amargurada com seu cônjuge e dormiu separado dele? E a Bíblia diz: antes que o sol se ponha, peça perdão, porque a Bíblia diz que haverá o arrebatamento, que Jesus vai vir como ladrão. E ele dá um exemplo: o ladrão vem à meia-noite, e a Bíblia diz que quando vier o arrebatamento, um que está na cama fica e o outro sobe. Por quê? Porque o casal foi dormir chateado, o casal foi dormir brigado, mas não teve a humildade de resolver no mesmo dia o problema. Quer acumular os lixos e deixar rolar meses, semanas, sem resolver a limpeza, sem resolver a questão do casamento. E por acumular o lixo dentro de si, quando Cristo vier arrebatar, a Bíblia diz que o casal vão estar na cama, um sobe e um fica. Por quê? Porque o que ficou não perdoou antes do sol se pôr, antes da virada do dia. Não esqueça que na virada do dia, Deus vem analisar nossa vida. Toda a virada do dia, Deus vem ver como nós estamos, porque Ele quer vir cuidar de nós, Ele quer vir cuidar da nossa família, do nosso casamento, assim como Ele vinha no casamento de Adão e Eva. Toda a virada do dia era pontual, 5 horas da tarde. Por isso que em Efésios, Paulo recebe a revelação: antes da virada do dia, perdoe, não deixe o sol se pôr. Então, 5 horas, o sol começa a se pôr. Quando é 6 horas, já virou o dia, já é noite. E se você não entender esse relógio, esse portal profético, quando der 6 horas, que virar o dia, você ainda com lixo dentro de você, se Jesus vier naquele dia arrebatar a igreja, você pode ficar. E o outro que você culpa, que você diz que está errado, vai te surpreender, porque vai subir e tu fica. Pro anticristo. 1 Pedro, na epístola, capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó: porquanto na antiguidade era desse modo, que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Então o apóstolo Pedro está falando aqui que antigamente, hoje não, as mulheres as mulheres parece que veste cueca, paludas, né? Que quer brigar com o marido a tapa, que quer brigar com o marido, né, na porrada. Não tem respeito, né, para a autoridade sacerdotal. É Pedro que está falando aqui. Antigamente havia um respeito. Antigamente as mulheres de antigamente tinham respeito pelos maridos, porque reconhecia os maridos como sacerdote, como homens de autoridade. E quando elas tinham problemas, elas esperavam em Deus. Está aqui: porquanto na antiguidade era desse modo,
que as santas mulheres, elas eram as santas, porque elas se consagravam para Deus, elas tinham Deus no casamento delas, elas santificavam a vida delas para manter Deus e o casamento intacto, que esperava em Deus. Ou seja, se você não pode pagar uma conta, espere em Deus. Para que brigar com teu esposo? Para que brigar com teu marido? Cobrar do teu marido? Discutir por causa de dinheiro, por causa de dívida, por causa de conta? Se não deu para pagar, se não deu para colocar em dias, se não deu para comprar o que tu mais deseja, para que discutir? Para que acabar aquele clima de paz, de amor, por causa de uma besteira? Que você pode esperar em Deus e Deus prover. Você está perdendo o valor da sua família, do seu casamento, colocando valores em outras coisas. Esperavam em Deus, costumavam adornar-se, se cuidar, se cuidava, se vestia adequada para honrar o esposo, para honrar a Deus. Não se vestia vulgar, se vestia para manter o corpo santo aos olhos de Deus, aos olhos do marido, e para as pessoas que vissem aquela mulher vestida, soubesse que era uma mulher santa de Deus, uma mulher santa de um único marido. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido, mulheres respeitadoras, mulheres que sabiam falar com o marido, sem levantar a voz, sem gritar com o marido. Mulheres que quando o marido, por mais que estivesse errado no momento do estresse e fosse ali, se estressar, elas eram tão dóceis que elas não falavam uma palavra para não incendiar o pavio do marido, para não aumentar o estresse do marido. Então elas eram tão dóceis que elas conseguiam acalmar o marido no momento do estresse. 6, versículo 6 de 1 Pedro 3. Como Sara, que obedecia a Abraão, o chamava Senhor. Então, quantos casamentos a mulher e o marido esquece que está casado com uma pastora, esquece que está casado com um pastor. A mulher esquece que está casado antes de ser o marido dela, é um pastor na casa dela. Antes dele ver a esposa como esposa, ele está casado com uma pastora, com uma autoridade. E cadê o respeito a essa unção do marido? Cadê o respeito da unção da esposa? Sara entendia que Abraão era pai. A unção que Deus derramou sobre Abraão era pai de multidão. Então ela respeitava essa unção, essa autoridade de pai Abraão. Porque pai Abraão era ungido. Pai Abraão era um homem ungido, era um homem de autoridade perante a Deus. E Sara respeitava em primeiro lugar essa autoridade. Você grita com seu pastor na igreja? Você esculamba o seu pastor na igreja como esculamba o seu marido, sua esposa? Você fala alto com seu pastor na igreja como você fala alto com seu pastor dentro de casa, com seu marido dentro de casa? Quer dizer que você reconhece a unção
a autoridade na vida dos outros e não reconhece a autoridade dentro da tua casa, não reconhece a unção que Deus derramou na tua casa, colocando o teu marido como pastor, colocando a tua esposa como pastora, como uma líder, seja uma ungida na adoração. Há uma unção para ser respeitada. Há uma unção, em primeiro lugar, há uma unção. Onde há uma unção, há a presença de Deus. Se eu toco na unção, eu toco na presença de Deus. Quem toca na presença de Deus de forma errada morre. Separe as coisas. Tem que ter o respeito. Tem que ter o valor. Tem que ter a submissão um ao outro. Humanamente vai ter estresse, vai. Se explodiu, se resolve. Foi mal. Me perdoe. Perdi o controle, perdi a cabeça, mas me perdoe. Tira o lixo na hora de dentro de você. Resolva o problema na hora. Não acumule até o sol se pôr. Porque você não sabe a hora que Cristo vai voltar. E se ele voltar com você, cheio de lixo, você fica e o outro sobe. O outro que você diz que é errado, o outro que você diz que é culpado. Porque na Bíblia Deus não respalda ninguém ficar apontando ninguém. Na Bíblia Deus manda nós tirar a trave do nosso olho e não ficar olhando para o cisco do outro. Isso serve para todas as classes. Antes de eu olhar para o erro de alguém, eu tenho que olhar para os meus erros. Se os meus erros são maiores, eu tenho que me preocupar em tirar a trave do meu olho primeiro. Observe aqui o versículo 6 de 1 Pedro 3. 6. Como Sara, que obedecia a Abraão e chamava Senhor, dela sois filhas, você é filha de Sara. Assim como nós somos filhos de Abraão, nós sacerdotes, somos filhos de Abraão. Você, mulher, é filha de Sara. Pedro está dizendo, se você é filha de Sara, você tem que herdar os comportamentos de tua mãe. Deus usou este casal, fazendo um ato profético, que toda a família seria bendita em Abraão. Então nós, como sacerdotes, temos que cuidar da nossa família com submissão a Deus, obedecendo a Deus, honrando a Deus, mantendo Deus no nosso casamento, na nossa família, para que a nossa família seja bendita. Você, esposa, você tem que herdar da sua mãe Sara o respeito que ela mantinha com o marido, que ela mantinha com o esposo, Abraão. Você tem que herdar esse comportamento de se adornar com temor, com respeito a Deus e ao teu marido. E você tem que esperar em Deus, como a sua mãe Sara está aqui, esperava o agir de Deus, esperava a providência de Deus, esperava a direção de Deus, esperava as promessas de Deus. Para que o desespero de querer destruir o teu casamento, porque as coisas não estão acontecendo? Espere em Deus como a sua mãe Sara esperava em Deus. 7. Exatamente da mesma maneira,
Vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher. Nós, maridos, temos que ter a sabedoria, viver cotidianamente com sabedoria, para honrar nossa esposa, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações, o estilo de vida do cristão. Então, como uma oração tem autoridade nas regiões celestiais, se há conflito, desrespeito do marido com a esposa, um desrespeito da esposa para com o marido, o apóstolo Paulo está dizendo, nós temos que ter um estilo de oração, um estilo de vida cristã dentro do nosso casamento. Nós não temos que ser crentes só na igreja, nós não temos que ser crentes só na rua, nós não temos que ser crentes só em cima do altar, nós temos que ser crentes no nosso casamento, dentro de casa, onde ninguém vê nós. Temos que ter o respeito para com a esposa, sabedoria com a esposa, entender que ela, por ser mais frágil, ela pode se levantar, ela pode se estressar, ela pode desrespeitar, e temos que ter sabedoria, ficar em silêncio, procurar em Deus uma solução. A esposa tem que ajudar, reconhecer que errou, reconhecer que falhou, chegar junto do marido antes que o sol se ponha e dizer: meu filho, me desculpe, meu filho, me perdoe, vamos resolver isso aqui, me ajude a mudar os meus conceitos, as minhas ideias erradas, me ajude. E aí o casal cumpre a palavra de Deus junto. Versículo 9. Versículo 9. Melhor de... Não, Eclesiastes. Eclesiastes diz assim: melhor é serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Ou seja, quando dois trabalham juntos, prospera mais rápido. Quando dois trabalham juntos, seja em casa, seja numa empresa, seja cada um com seu trabalho, quando os dois trabalham juntos, prosperam, conquista mais rápido. Mas um trabalha e o outro destrói, como cresce? Se um trabalha e o outro destrói o que conquistou, desfaz o que conquistou, como sobrevive um casamento desse? Um paga o preço e o outro destrói. Um ganha dinheiro e o outro gasta mais do que ganha. Se não trabalhar junto, se não tiver juntos, raciocinando junto, projetando junto, tendo visão junto do que é preferência para a família, o que é preferencial para a família. Vamos investir no que é preferência. Não vamos gastar no que não vai ser útil para a família. Vamos dar preferência ao que é útil, ao que vai somar, ao que vai ajudar, ao que vai trazer paz, ao que vai trazer união. Se o casal não souber trabalhar junto no ministério, não souber trabalhar junto em casa, não souber trabalhar junto em uma empresa, não souber trabalhar junto para cada um ter o seu trabalho e ganhar dinheiro junto, para crescer junto, vai de água abaixo. Vai de água abaixo. E a palavra do Senhor vai falando no versículo 10. Porquanto, se um cai,
o outro levantará o seu companheiro. Tem momento que a esposa não quer ir mais para a igreja, porque foi ferida, porque foi machucada, mas o marido está ali, dando força, dando coragem, levantando. Vamos, não pare, não desiste, prossegue. Ou seja, o marido tem que ter sabedoria para não concordar com aquela ferida da esposa, mas ter sabedoria de fazer ela enxergar que tudo ali é um plano maligno para tirar ela dos caminhos do Senhor, para Jesus sair do casamento, para Jesus sair da família. Porque quando os dois buscam Deus juntos, quando dois estão unidos juntos, Jesus está ali como base de um alicerce para ser construído algo extraordinário na família e no casamento. Para ser construído, uma vida financeira grandiosa em Deus, com propósito do reino, com visão do reino. E aí em Eclesiastes, versículo 10, continua: porquanto se um cai, outro levantará o seu companheiro, mais pobre do que estiver sozinho, mais pobre será o que for só. Ou seja, a mulher que quer viver separada, que quer se divorciar, não, vou me divorciar para viver a minha vida só. O que é que a palavra diz? Mais pobre. Esta pessoa será pobre, porque ela não terá o quê? Um braço forte do lado dela. Ele não terá um braço forte do lado dele. Então, a palavra de Deus considera uma pessoa que decide viver só, que decide se separar, que decide se divorciar como uma pessoa pobre, do que estiver sozinho cai. A palavra do Senhor diz: se nós lutar só, se nós viver só, se nós prosseguir só, vamos cair. Porque se você vê toda a história humana, sempre vamos precisar de outra pessoa. Para nós aprender, precisamos de um professor. Para nós trabalhar, precisamos de um patrão. Para nós poder ser um empresário, precisamos de clientes ou de funcionário. Para nós servir a Deus, ser salvo, precisamos de um pastor. Então, toda a vida humana, sempre vamos precisar de alguém do nosso lado, para nos ajudar a chegar no objetivo. Para me ter uma família, eu preciso de uma esposa do meu lado. Ou seja, o ser humano não foi criado para viver só. O ser humano não foi criado para projetar a sua vida só, porque sozinho não tem força, sozinho não consegue. À luz da Bíblia, a pessoa só é pobre. A pessoa só cai, porque ela não tem força. Assim não haverá quem ajude a se reerguer. Então, pessoas só não tem quem ajude para se levantar nos momentos difíceis. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Então, o propósito do relacionamento é um esquentar o outro. O fato de dormir junto é tão sério que você não imagine, porque o corpo vai aquecer o corpo do outro. É algo saudável. Estar junto, dormir junto. A Bíblia diz que quando Davi chegou na sua velhice, ele pegou umas três concubinas que trabalhava para sua esposa e fez ela deitar com ele na cama só para aquecer o corpo dele na velhice. Observe que a energia que tem no corpo do homem, no corpo do ser humano, tanto homem como mulher, se junta e gera energia, gera algo saudável, gera algo confortável um para o outro. Davi, na sua velhice, ele tinha riqueza, mas é tão bíblico, é tão
sério a questão do corpo unido que gera vida para o outro. As 3 concubinas de Davi, quando se deitava sobre o corpo dele, aquecia, trazendo o que ali? Vida para o corpo de Davi, para viver mais tempo na sua velhice. Entende? Então, quando o casal dorme junto, há algo sagrado. Por que é que o casal quer dormir separado? Por que é que o casal quer dormir no sofá? Por que é que o casal quer dormir na rede? Por que é que o casal quer dormir na sala se tem um matrimônio, se tem uma cama, um altar para aquecer um ao outro? Isso não é diabólico? Separar um do outro? Pense, versículo 11. Também se 2 dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido? Como uma pessoa separada, solteira ou divorciada se aquece? 12. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, o segredo é a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo no casamento. Você brigaria na frente de uma visita? Você discutiria na frente de uma visita? Ou esperaria a visita sair da sua casa para você discutir com a sua esposa ou com o seu marido? E por que que você discute com a presença de Cristo e do Espírito Santo no seu relacionamento? Você está se esquecendo que o Espírito Santo está no seu casamento? E a sua discussão ali pode entristecer o Espírito Santo e ele ir embora da sua casa, e ele ir embora do seu casamento, e esse cordão de 3 dobras, se o Espírito Santo for embora, vai enfraquecer o casamento de vocês. Se o Espírito Santo for embora por causa da discussão de vocês, da mágoa de vocês, do ódio de vocês, esse cordão vai enfraquecer o casamento, a família, as finanças, o ministério, a saúde emocional e física de vocês. Então, se vocês não entenderem que o que importa é respeitar a presença do Espírito Santo dentro do casamento de vocês, não vou discutir com você porque eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui no nosso meio, o Espírito Santo está aqui na nossa vida. O Senhor está aqui na nossa vida, o Senhor está aqui na nossa casa. Vamos se ajoelhar e vamos orar, pedir a Ele ajuda. Vamos se ajoelhar e orar pedindo a Ele perdão. Essa é a atitude que o casal tem que ter, tem que tomar. Amém? Que você possa pensar, que você possa aí, obedecer a palavra, buscar na palavra, o melhor para o seu casamento. Não deixe o diabo destruir aquilo que Deus mais valoriza na sua vida, que é a família. Deus valoriza a família. O diabo quer matar, roubar e destruir a família. Então pense bem. Se você não está conseguindo, peça ajuda. Se você não está conseguindo, peça oração. Se você não está conseguindo, peça ali alguém para você chamar na sua casa para conversar com você e seu esposo, com você e sua esposa, para ajudar você nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém?